E hoje, aniversário da minha esposa, eu queria chamar ela aqui. De manhã, o Senhor falou demais ao nosso coração. Porque às vezes as pessoas têm uma imagem de nós, pastores, como super-heróis, e nós não somos. A gente enfrenta lutas como você enfrenta. Talvez até numa proporção maior, porque a gente lida com pessoas e a gente acaba se envolvendo, a gente acaba sofrendo com tudo isso. E a responsabilidade cresce a cada dia. Quanto maior a igreja, maior é a nossa responsabilidade. E em meio a tudo isso, a tantos desafios, a tanto ensinamento, Deus tem nos ensinado, tem nos feito crescer, mas muitas vezes crescemos em meio às dores, em meio aos desafios. Como a igreja sempre tem gente nova, talvez vocês não acompanharam, a maior parte aqui não, até porque estávamos ainda na igreja pequena, quando a primeira vez aconteceu, em setembro do ano passado. Aí nós começamos o ano com uma outra boa notícia, mas logo na sequência veio a notícia ruim de novo, e tivemos um ano de muito desafio. Eu falo da gravidez. Antes de gerar o Davi, que já está no 4º mês, crescendo, pulando na barriga, glória a Deus por isso, nós perdemos 2 bebês, 2 gestações seguidas. Começou o ano perdendo, está terminando o ano feliz, porque Deus presenteou você, presenteou a gente. Pastora Viviane, como é esse misto de passar por tudo isso? Eu acho que terminando o ano e fazendo uma análise, o que resume, a frase que eu resumo é que Deus é fiel. Que a gente não espera realmente, que bom que Ele não nos fala o que nós vamos passar. Porque realmente nós somos frágeis, nós somos fracos, nós não conseguimos entender muitas vezes. Mas quando nós olhamos para Ele, quando nós olhamos para a cruz e entendemos a fidelidade do Senhor, a gente pode descansar o coração e agradecer. E eu falei pela manhã que realmente eu termino o ano muito grata, porque como o pastor já falou, aos 42 anos, gerar uma criança é um milagre de Deus. Uma das pessoas que dizia que Deus tinha dito para ela que eu engravidaria, ela disse: o Senhor disse que você vai gerar um milagre. Então só Deus gerar já é um milagre de Deus. Então eu encerro o ano com o coração muito agradecido pelo que o Senhor fez, pela recompensa das dores que nós passamos. Lembrar de tudo isso é realmente algo que traz lembranças ruins, mas ao mesmo tempo as lembranças de agora, elas sobrepõem essas lembranças, né? Mas não foi algo fácil quando nós recebemos aquela primeira notícia de que o bebê não tinha se formado da forma como a gente esperava. Nós estávamos na Bento Carlos e o pastor fazia séries e era Florescendo no Sobrenatural, né? Uhum. E no começo de agosto, nós estávamos orando em casa e eu me vi testemunhando no final do mês, que eu estava grávida. Mas eu guardei aquilo para mim. 2 dias antes de acabar o mês, eu descobri a gravidez. A gente ficou super feliz. Nossa, a Valentina pulou tanto. E aí, eu falei assim: ai, mas eu não vou contar. Eu vou esperar um pouco, porque da Valentina a gente esperou. Aí o Espírito Santo falou para mim: mas você não é a mesma pessoa daquela época. Hoje você é uma pastora, hoje você fala de fé. Eu quero que você testemunhe do milagre. Eu falei: tá bom, Deus, vou lá pela fé. E o pastor, a gente anunciou para a igreja. Nossa, foi uma alegria tão grande. As pessoas ali compartilhando do sobrenatural. E logo na sequência era Florescendo na Adoração. E o pastor vinha cada mensagem, com uma mensagem tão importante sobre adoração. E de repente, 15 dias desse mês, nós fomos fazer o primeiro exame. E o coração não estava batendo. E nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. E você fica assim,
estado de choque, você não sabe o que pensar no momento. Mas a doutora disse: olha, eu sei que vocês têm fé, espera mais uma semana. Pode ser um erro de ovulação, pode ser um erro. Orem e vamos ver semana que vem. Foi uma semana muito difícil. Eu contei para algumas pessoas que estavam orando com a gente, e eu falava para o pastor: o que você sente? Ele falou: não consigo sentir, eu não sei te dizer, mas eu creio. E eu não falei pela manhã, mas eu me lembrei. E na quinta-feira nós íamos na outra segunda. Deus trouxe uma palavra para o pastor que falava sobre perda. E eu vivi o que vocês vivem muitas vezes, que é a resposta de Deus. Eu estava sentada, a Janaína e a Érica, eu estava no meio delas, e o pastor começou a pregar que Jesus ia perder a vida, mas que havia uma promessa. Então o foco da mensagem era: o que você vai perder hoje não se compara com a promessa. Aquilo vinha com uma espada, e eu falava: eu não aceito essa palavra, eu não aceito. Eu fiquei tão desesperada ouvindo, eu falava: meu Deus, normalmente a gente consegue se comunicar sobre o que vai falar, mas aquele dia em especial, não deu para a gente se falar. E eu falava: meu Deus, essa palavra é dura, Deus está falando comigo, eu vou perder. E as meninas: não, pastora, não, mas elas também tinham entendido o recado. E foi muito difícil. Chorei muito. A Valentina fez um monte de bebezinho com o coração e falava: mamãe, tá batendo. E na segunda-feira nós fomos lá, e estava até se desintegrando já, não tinha nem formado direito. E naquela hora eu experimentei algo que eu falei pela manhã, que é inexplicável, que é a superabundante graça do Senhor. Na hora veio uma paz no meu coração, que a Janaína testemunhou na quinta-feira, um conforto, um consolo. A gente cantou hoje: em teus braços, né? E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Meu Deus, é uma paz inexplicável, porque eu dizia para o pastor assim: eu estou tão triste que eu não sei como eu vou conseguir pregar, como eu vou conseguir tocar, como eu vou conseguir dar aula. Eu dava aula na escola bíblica lá. Eu falei: eu vou ficar de cama. E ele só me abraçava e falava: calma, vamos aguardar. E naquele momento em que a graça veio sobre mim, eu olhei para ele, olhei para ela e disse assim: qual é o próximo passo? Está tudo bem. E quando ele viu minha reação assim, ele viu Deus. E ele olhou e eu falei: está tudo bem. A gente saiu de lá, nós oramos no carro, nós agradecemos ao Senhor pelo que tinha acontecido. E à noite eu estava dando aula. Quem estava lá lembra disso. E eu dizia: eu não estou aqui porque eu sou forte, eu estou aqui porque a graça está sobre mim, e eu estou em paz, que eu sei que Deus cumpriu a vontade dele. E foi assim, nós demos aula e nós continuamos a nossa vida pregando e adorando e cantando, firmes no Senhor. Mas dentro do meu coração, a gente não falava muito sobre isso mais. É como se tivesse dado uma pausa. Eu não queria mais passar por isso, e também não tinha certeza se eu queria engravidar de novo. A gente nem conversou muito, eu acho, sobre isso, né? E eu lembro que uma pessoa me perguntou assim: mas vocês querem? Eu falei: eu não sei se eu quero. E eu já estava grávida de novo. E foi uma surpresa muito grande, uma surpresa para o mal para mim, porque eu não estava esperando realmente. Eu tinha essa dúvida do meu coração. E naquele momento, a hora que eu vi o resultado, eu só olhei para ele e falei: não acredito, eu não vou contar para ninguém, nós não vamos contar para ninguém, nem para a Valentina. Ele falou: tá bom, vamos nos preservar. E foi passando os dias, e quem engravida, quem sabe, são cólicas, são tantas coisas, e você é tão bombardeada, e que eu perdi a fé, sem saber que eu tinha perdido a fé. O pastor falou, você falou hoje à tarde para uma pessoa, né? Que às vezes a pessoa fala assim: não, eu tenho fé, para que Deus faz. Mas quando fala assim: mas você tem fé que Deus faz para você? A pessoa fala: então, é que eu não sei a vontade de Deus. É mais ou menos isso. Eu perdi totalmente a fé, sem saber que eu estava sem fé. Então o que eu fiz? Eu não orei por essa gestação. Eu só falei assim: Deus, está nas suas mãos. O Senhor deu, se o Senhor quiser tirar, também está nas suas mãos. Porque da outra vez eu orei tanto para o coração bater, e a sua vontade foi feita, então agora eu não vou pedir.
eu só vou te entregar e dizer assim, ó, se é para ir, beleza, se não é também, eu tinha uma viagem para fazer, estava muito preocupada. Eu falei que seja aqui em São Carlos. Meu Deus, totalmente cega e não vendo isso. E o pastor também, ele entrou muito assim, a gente não sabia como lidar com essa novidade. E aí, nós ouvimos o coração, eu tive um leve sangramento com 7 semanas, e ouvimos o coração, ai, ufa, o coração está batendo. E aí o médico disse assim, ó, mas espera até os 3 meses. Aí nós saímos de lá, eu falei assim, não vamos contar para ninguém, porque até os 3 meses eu ainda posso perder. Eu perdi na mesma madrugada, sozinha ali, eu já sabia como era, e dói na alma, dói no coração, dói no corpo, dói. Quem sabe o que eu estou dizendo? Dói porque você se sente humilhada, impotente. E eu lembro daquela madrugada que eu não questionava, eu só ficava encolhida, aguentando a dor. E eu falei assim, eu liguei para a Janaína na madrugada e falei, vem ficar com a Valentina às 7 da manhã, porque a gente vai para a maternidade. Então eu fiquei a madrugada inteira perdendo, sozinha. E eu falei, dorme, porque você não pode fazer nada por mim, porque eu sei como que é. E 7 horas da manhã nós fomos para a maternidade, e aquilo que eu não queria que acontecesse, aconteceu. Nós encontramos muitas pessoas na Santa Casa, muitas pessoas da maternidade dizendo, o que vocês estão fazendo aqui? Pastora, o que aconteceu? A vida pública, né? Não tem como esconder de ninguém. Não tem, é uma exposição. E ao mesmo tempo eu falava assim, nossa, eu queria tanto me preservar. E ali naquele momento de dor, as pessoas estavam vendo tudo o que estava acontecendo. E eu acho válido dizer que assim, por isso que eu e o pastor, a gente é muito transparente com vocês, porque nós somos humanos, nós temos fé, nós somos chamados para liderar, para cuidar. Mas eu fiquei triste com Deus, eu briguei com Deus nesse dia, eu falei, Deus, eu estou me sentindo uma marionete nas suas mãos, por que o Senhor está fazendo isso? E eu olhava para ele e falei assim, ó, da primeira vez eu entendi que eu aprendi a adorar a Deus, não importa as circunstâncias, quando a gente canta aquela música, porque em meio a uma perda, eu estava na igreja cantando e dando aula e adorando a Deus, que não importava as circunstâncias, eu estava adorando. Então eu não imaginava que eu seria capaz de adorar a Deus em meio a uma perda. E nessa vez eu dizia para ele assim, eu não entendo o propósito. E ali Deus usou algumas enfermeiras que entravam, muitas já tinham vindo na igreja, e elas todas assim, muito amorosas, mas teve uma que falou assim, pastora, olha, seu médico está chegando, eu vou te dar um remédio tal. Eu falei, eu já sei como funciona, não precisa me explicar, já estou acostumada. E diante dessa frase, que ela viu que eu estava com dor na alma, ela veio bem pertinho de mim, ela foi colocar o remédio e ela falou assim, se Ana não desistiu, por que você vai desistir? Queria matar ela. Eu fiquei tão brava na hora que ela saiu do quarto. Eu falei assim, eu não quero mais saber de filho. E eu olhava para ele e falava assim, ó, esquece esse assunto. Só que, gente, maternidade, você só ouve o bebê chorando. E aí você tá assim, você não quer, e você tá ouvindo o bebê chorar. É uma luta de carne e espírito. E eu falava, a gente ficava lembrando da Valentina. Eu falava, lembro da Valentina, lembro do choro da Valentina, porque eu queria sair daquele ciclo. Mas eu falei, amor, eu não quero mais passar por isso. Para mim já deu. Ele falou, tá bom, a gente nunca mais fala sobre isso. E quando nós chegamos em casa, a Janaína estava com a Valentina nem imaginava o que acontecia. Até hoje ela ouve, mas ela não. E a Janaína viu a forma como eu cheguei, destruída, magoada, com dores no corpo. E eu falei, ela falou assim, você nunca mais quer falar disso, né? Eu falei, eu nunca mais quero um filho, eu só quero a Valentina, eu não quero mais, nunca mais passar por isso. E eu fui dormir, nós fomos dormir, e eu acordei com uma voz dizendo assim, você é o segundo fruto depois de 2 abortos. E essa voz falava no meu ouvido, e eu acordei, eu falei, nossa, porque minha mãe perdeu 2 filhos antes de ter minha irmã, e depois a mim e meu irmão. E me vinha muito forte isso. Eu levantei e falei para ele assim, você não acredita? Você acredita que eu estou com uma voz de Deus falando para mim que eu sou o segundo fruto depois de 2 abortos? Ele falou assim, sério?
E eu fiquei pensando, nós fomos levar a Valentina na escola. Quando a gente voltou, a gente conversou. E ele falou assim: Vi, Deus falou para mim que nós duvidamos se ele tinha um filho para nós. E a dúvida, a incredulidade é onde a gente impede o agir de Deus realmente. Eu não acho que Deus poderia ter feito outra coisa que Ele queria fazer, porque Ele viu que eu estava cega. E essa foi uma forma de me trazer, porque hoje eu olho e falo: como eu pude agir daquela forma? Eu realmente estava muito cega. E o pastor falou para mim assim: você acredita que Deus tem um filho para nós, como a Valentina, para o reino consagrado, assim como nós fizemos com ela, que é para Ele, que é para pregar, que é para falar? E eu falei: eu creio. E nós oramos. E depois dessa oração eu falei: eu quero de novo. Eu tinha acabado de passar por uma curetagem, pela segunda, e dormido mal, e quando eu acordei, o meu coração desejava um filho de novo. Eu falei: como que não é isso, Deus? Né? Alguém que não quer, e o sonho volta de novo, que não era meu, era de Deus. E aí eu falei, eu já tinha avisado a equipe que eu não ia vir no culto, era numa quinta. E eu falei: eu vou testemunhar hoje na igreja. E quando eu cheguei aqui, as pessoas me viam entrando, principalmente da equipe que estava sabendo tudo. Elas ficavam assim: meu Deus, o que você está fazendo aqui? Como que você consegue? Você é forte. E eu falava: não sou eu estou debaixo da graça. Pelo contrário, né? Porque quando você tem que expor isso para as pessoas, porque diferente, às vezes você se frustra, você tem o seu quarto, você pode trancar o seu quarto, você pode fechar, você pode faltar do seu trabalho, ninguém vai te falar nada. Mas para quem fala e para quem está vivendo de fato aquilo que Deus chamou para viver, não há privacidade nesse caso, não existe. E a gente tem que realmente dizer: Deus, tá bom, então usa essa situação para falar com as pessoas. E hoje de manhã uma pessoa falou com você exatamente isso. Eu fui, logo que eu desci aqui, eu fui ao banheiro e uma moça me parou e ela disse assim: pastora, Deus falou muito comigo, porque eu olhei para você e pensei, falei: tudo que ela quer, Deus dá para ela. Eu te vi grávida. Ela não disse que ela queria, mas deu a entender que ela desejava isso. E ela falou assim: ela é pastora, tudo que ela pede, Deus dá para ela. E quando eu ouvi seu testemunho agora, tudo que aconteceu, eu vi que não é bem assim. Eu falei: não é, é no tempo de Deus, é no propósito de Deus. E abracei. Então talvez muitos de vocês também tenham pensado que às vezes as coisas são fáceis. E gente, não é fácil para ninguém. Todo mundo enfrenta luta. Às vezes é até mais difícil. Mais difícil porque a gente tem que continuar. E graças a Deus que a gente tem que continuar. Porque se eu não tivesse isso, eu ia ficar em casa chorando, me sentindo vítima. Não, eu continuei, nós continuamos. E aí nós decidimos esperar pela gravidez. E foi passando alguns meses, né? Demorou 6 meses para o engravidar do Davi. E o pastor até falou para mim, falou: amor, você já perguntou para Deus? Porque a gente não consegue fazer nada. Uma viagem, sem falar assim: vou estar grávida, eu vou engravidar. Porque quem quer engravidar sabe que eu estou falando, que vive isso, né? Sempre a expectativa do mês. E eu falei: eu vou perguntar para... Eu não perguntei, mas eu vou perguntar para ele se está longe, se está perto. E eu orei muito de forma específica, como eu nunca tinha orado. Eu falei: Deus, eu só quero saber se o Senhor vai dar, se o Senhor tem mesmo, se é, porque se não for, eu já te louvo, te agradeço, sou muito feliz com a Valentina. E assim, eu só quero assim uma resposta. E todo dia eu falava em amor para ele. E muitos de vocês começaram a sonhar comigo grávida, me viam grávida quando eu vinha pregar e mandava para mim: tive grávida, pastora, sonhei com você grávida, pastora, você vai ficar grávida, pastora, eu não sei se você quer ficar grávida. Gente que tinha chegado na igreja não sabia de nada. Eu não sei se você quer ficar grávida, mas assim, eu não vou dormir se eu não te falar. Deus manda dizer que está chegando. Então Deus começou a me responder demais, que o Davi estava chegando. E nós descansamos no Senhor. E quando veio a boa notícia, aí teve o desde o ventre, né, pastor? É isso que eu acho. É bom que ela fala. Ele tem que me interromper, gente, porque aqui a briga é... Não, mas quem respira perde a vez.
Eu acho, Sou uma você comunicativa. não tem ideia, as altas conversas no café, a gente esquece o café e é uma coisa assim. Eu tenho que colocar assim, ó, quem colocar essa peça aqui está com a vez de falar. Aí coloca a peça. Até a Valentina, né? Até a Valentina dessa. Olha, mas assim, o que eu achei fantástico foi que não foi algo que a gente nem pensou nisso, né? Mas quando surgiu a oportunidade de fazer o Desde o Ventre, tanto para as grávidas quanto para as tentantes que estavam aqui, a pastora recebeu a ideia com muito carinho e disse: não, vamos lá, vamos fundo. E pegou isso. E aí uma das pessoas veio falar depois, né? Falou assim: pastora, como passou por tudo isso e ainda veio para falar com grávida, querendo ficar grávida, né? E as pessoas não sabiam disso. E o Desde o Ventre foi um presente mesmo, Deus colocou no coração da Dani e da Mari. E a princípio eu só ia fazer abertura, eu achei super legal a ideia, ia ser um grupinho, ia ser algumas grávidas, se tornou algo grande. E acabamos participando até o final. E eu muito ali, vibrando com as grávidas. E eu lembro que no último dia, eu contei algo que eu já tinha contado na igreja, na Bento Carlos, eu não lembro se eu contei aqui, acho que eu contei só no Desde o Ventre. De que quando eu quis engravidar da Valentina, estava demorando, que era o propósito de Deus. E é bom lembrar que quando nós perdemos, a gente perguntava, o médico ele fez todos os exames. E ele falava assim: gente, eu não sei explicar. Tá tudo bem, vocês não têm nada. Eu não sei explicar o que aconteceu. Fez biópsia, fez tudo. Então assim, eu nunca tive problema. É porque é o tempo. Às vezes as pessoas começam a dizer: será que você não tem problema? Será que está demorando? Será que você não tem que fazer alguma coisa? Mas eu sempre acreditei que eu tinha que descansar em Deus. E da Valentina, 9 meses para engravidar dela. E nós fomos num Dia das Mães, na nossa igreja que nós frequentávamos em Descalvado. E lá, eu não queria ir, era um Dia das Mães. Eu falei: de novo, oração de mãe. Eu já não aguento mais e tal. Aí ele falou assim: não, nós vamos, por causa disso, não, a gente vai. E a gente sentava na frente sempre assim. E a primeira coisa que o pastor começou o culto, ele já falou: as mães podem vir aqui para a gente orar. Eu falei: ai Deus. E eu senti uma mão atrás de mim me cutucando. Era a esposa do irmão Renato. O irmão Renato, ele tinha sofrido um AVC. Ele estava na cadeira de rodas. Ele não se locomovia muito assim. Ele falava muito enrolado. Um homem de Deus. E ele dizia assim para mim: levanta. E eu fazia: não estou grávida. Não. Eu falava, tipo assim, o que ele está pensando? E ele falava: levanta. Ele começava a chorar. E ele só falava enrolado: levanta. Você está pedindo isso, ele falou. Eu me senti tão constrangida, que eu vi, eu estava em pé. Mas daquele jeito assim: nossa, as pessoas vão perguntar no final do culto se eu estou grávida. Eu não estou. Quando acabou o culto, eu fui falar com a pastora. Eu falei: você viu que eu fiquei em pé? Ela falou assim: eu não. Ninguém me viu em pé na igreja. Só quem precisava me ver em pé, que era o Senhor. Porque quando a gente não tem fé para levantar, sempre tem alguém dizendo: levanta. E que você seja esse alguém na vida de alguém. Por isso que eu encorajo você, porque quando eu te encorajo, eu sou encorajada. 2 meses depois eu estava grávida. E no ano seguinte, era Dia das Mães, nós estávamos apresentando a Valentina na igreja. E o irmão Renato estava do mesmo jeito, chorando, batendo palma, vendo o milagre que tinha acontecido, vendo que Deus tinha dado realmente aquilo que Ele tinha prometido. E aí no Desde o Ventre, eu contei essa experiência do último dia. E eu falei: mulheres, vocês vão ter muitos passos de fé. Que o filho vai nascer, tantas coisas vão acontecer. E eu ministrei sobre isso, sobre dar passos de fé. E terminamos, eu chamei o pastor para encerrar. Eu não sabia que ele ia fazer isso. E tinha algumas tentantes no nosso meio. E as meninas não sabiam que eu queria ter filho, porque algumas não eram da igreja. E o pastor pediu para as mães colocarem as mãos no ventre, e aquelas que desejavam também, porque ele ia fazer uma oração. E aqui no altar eu coloquei a mão na frente de todo mundo no meu ventre. E o pastor orou, e eu recebi aquela oração de coração. E quando terminou, eu falei: tá vendo, eu não sou boba nem nada, eu não perdi a chance de dar o segundo passo de fé. E naquela semana eu engravidei do Davi.
Então que você dê passos de fé, né? Deus, Ele nos prova. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Que de repente uma porta que você tentou, mas a porta estava fechada, você desistiu, se frustrou, ficou chateado com Deus mesmo. Ouvindo tudo isso, a gente espera que Deus tenha falado ao seu coração. Amém. Te amo. Eu também. E eu queria só deixar uma mensagem que de manhã o pastor falou para as pessoas que estão frustradas. Qual é o recado? Porque eu também me senti assim. O meu recado para você que está frustrado, que está chateado com Deus, que está achando que Ele não quer te dar, que Ele tirou alguém de você, que Ele não fez o que você tinha pedido, que Ele não abriu a porta que você desejou, que você libere Deus, que você olhe e agradeça a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Eu agradeci todos os livramentos, porque eu sabia que o que Ele me daria hoje não se compara. Que você não fique chateado com Deus, porque Ele vê o amanhã, Ele vê de cima, Ele sabe todas as coisas. E se você liberar o seu coração e dizer: Deus, eu entendo, eu estou sofrendo, mas eu entendo. Eu não tenho dúvidas de que você vai estar sentado aqui, testemunhando daquilo que o seu coração desejou e que Deus fez no tempo certo. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia.